Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz, paz e muita alegria. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, dentro da história geral, a unificação da Alemanha. O objetivo é conhecer e relacionar a unificação da Alemanha com as ideologias políticas nascidas no contexto do século XIX. Conforme os livros didáticos, a geopolítica da Europa passou por transformações diversas, desde as chamadas revoltas ou revoluções liberais do século XIX até a chamada consolidação da unificação da Alemanha em 1871. Assim, a antiga Prússia e toda a região da Bavária, da Baviera, no contexto das revoltas e revoluções do século XIX, sofreram diversos impactos, tanto políticos quanto nacionalistas. Todavia, a ideia de unificação e de nação na região da Alemanha já vinha sendo gestada no conjunto dos pequenos reinos e ducados desde 1828, quando estava sob o domínio ainda da Áustria. Conforme Hobsbawm, em 1828, a região da Alemanha era formada por 38 estados que compunham a Confederação Germânica, sob o domínio da Áustria. Na opinião de alguns historiadores, para a Áustria era muito conveniente manter a fragmentação política, porque isso retardava o desenvolvimento econômico e social da região e, naquele momento, era muito incipiente ainda. Para Zamoyski, o cenário geopolítico da região começou a mudar em 1824, quando foi criada a União Aduaneira dos Estados Alemães, o conhecido Zollverein, sob a liderança da Prússia. O Zollverein permite a expansão industrial e exclui a Áustria, que se mantém contrária à unificação. Conforme Bezerra, somente a partir das revoluções liberais de 1848, chamada Primavera dos Povos, que o movimento de unificação ganha força, as quais vão levantar uma série de movimentos de unificação sob o conjunto de ideias democráticas, republicanas, liberais, socialistas e até monarquistas, que, no entanto, durante a Primavera dos Povos, como nós conhecemos, fracassou no sentido da unificação, enquanto Estado-nação e enquanto conquista. Conforme Silva, o projeto de unificação da Alemanha ganhou sentido e clareza a partir de 1857, quando Guilherme I assumiu o trono prussiano, depois do afastamento de Guilherme IV em razão de uma doença cerebral. Ao assumir o trono, Guilherme, juntamente com Albrecht von Roon, ministro de guerra, iniciou um projeto de modernização do exército, que foi muito importante no sentido das guerras futuras. Nesse contexto de mudança, de alteração, em 1862 surgiu na Prússia, entre os Junkers, ou seja, a aristocracia rural, uma personalidade conhecida como Otto von Bismarck, que foi primordial no processo de unificação do Estado alemão em 1871. Na visão geral, a unificação da Alemanha se deu a partir do Estado e não do povo. Foi a modernização conservadora realizada pelo Estado que deu garantias, que deu segurança, e a participação do povo foi pequena. Assim, a unificação alemã foi estabelecida após 3 grandes conflitos. O primeiro, a Guerra dos Ducados, na qual os prussianos enfrentaram a Dinamarca. A segunda ocorreu a chamada Guerra Austro-Prussiana, onde os austríacos foram confrontados pela Prússia. E o terceiro, a famosa Guerra Franco-Prussiana, que vai consolidar
a unificação da Alemanha, a unificação germânica em 1871. Conforme Santos, a Guerra dos Ducados foi o primeiro combate no chamado processo de unificação, em 1864. Nesse conflito, as tropas germânicas se uniram contra a Dinamarca, que desde 1815 administrava ducados, como por exemplo de Wellstein, por decisão do Congresso de Viena. Todavia, em 1863, a Dinamarca anexou os territórios habitados por alemães. Em resposta, Bismarck, com o apoio da Áustria, vai derrotar a Dinamarca e vai conseguir reaver os ducados de volta. Embora aliados da Áustria, o chanceler alemão usou de uma política preventiva para evitar compensações territoriais e costurou uma aliança com a França e a Itália. A segunda fase, ou a Segunda Guerra, que serviu de base para a unificação alemã, se deu a partir da Guerra das Sete Semanas, que ocorreu em 1866 e teve a Alemanha como vencedora. Neste conflito vai ocorrer a assinatura do Tratado de Praga, que dissolveu a Confederação Germânica, e a partir daí os germânicos tentaram anexar os estados alemães do sul, mas o imperador francês, Napoleão III, se opôs e ameaçou atacar a Prússia e deixou claro o temor de ver a Alemanha como a maior potência europeia. Ainda no processo de unificação, vai ocorrer a terceira fase, ou a terceira guerra, que foi a Guerra Franco-Prussiana contra a França em 1870. A guerra entre a Prússia e a França ocorreu porque um ano antes Napoleão vetou a candidatura do príncipe Leopoldo ao trono espanhol. A Prússia declarou guerra à França e vai vencer. Com o resultado, foi assinado o Tratado de Frankfurt, que permitiu à Alemanha anexar as províncias da Alsácia-Lorena, ricas jazidas francesas, pertencente à França, a região maior produtora de minério da Europa. Assim, a França recebeu, por outro lado, uma indenização, mas a França vai perder a guerra. Esse contexto é conhecido como o Segundo Reich. O primeiro é definido como o período do Sacro Império Romano Germânico, iniciado na Idade Média, e o Terceiro Reich é marcado pela ascensão de Hitler. Enfim, a unificação da Alemanha promoveu uma nova ordem na Europa, não só uma nova ordem social, política, mas territorial. Assim, a nova nação foi responsável por alterar tanto a balança comercial como a balança social da Alemanha. Principalmente a partir de 1871, esse projeto liderado por Bismarck e concluído por Guilherme I, colocou a Alemanha como uma potência imperialista, que logo se lançou na conquista da África e da Ásia, e passou a fazer parte da geopolítica e vai marcar um conflito no chamado período da Paz Armada, que vai ser o período de 1880 a 1914, no chamado pré-guerra. É isso aí, vamos que vamos, dê um joinha, faz o seu comentário e vamos na alegria do encontro.